eu quero começar passando uma visão aqui para vocês, tá bom? O que vem acontecendo aí? O que aconteceu? E qual que é a opinião, tá certo, do analista aí a respeito, né, dessa pontuação, desses dados que foram divulgados hoje? Até o final do dia teremos muitas visões diferentes de vários analistas também. Então a gente provavelmente amanhã teremos uma visão muito mais apurada que hoje, enquanto a como esses dados podem influenciar de verdade. Por quê? Porque é também desses dados, pessoal, que o Fed vai estar olhando e falando, opa, temos que cortar 0,50. Ah, não, dá para cortar 0,25, tá certo? Então tivemos aqui as notícias mais importantes dos dias, né? Os dados, que foi o ganho médio por hora trabalhada. Isso aqui, a princípio, não vai afetar tanto ali na questão do corte nas taxas de juros, mas sim o payroll, né, que é o relatório de emprego no agrícola. A projeção era 164K e veio 142K, só que o último veio 89 pontos. Eu já vi algumas pessoas comentando que esses dados aqui são péssimos, né, do anterior, que os últimos dados que tivemos com 2 dígitos foi lá na pandemia. Então são dados de um mercado realmente caótico, por isso que a gente vê tanto pessimismo aí nos últimos dias. O fato é, esse dado aqui, ele veio fraco, mas não foi um dado, ele não veio tão, sabe, absurdo que, olha, acabou o mundo. Não é isso ainda. Ainda está sob controle. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos, isso aqui também é muito importante. A projeção era 4,2 e veio 4,2. A anterior foi 4,3. Então é através desses dados aqui, pessoal, que o Jerome Powell vai estar olhando para realmente tomar a sua decisão. Ou seja, quanto teremos de corte? 0,50 ou 0,25? Eu vejo muitas pessoas comentando a respeito disso que, olha, para o mercado de criptomoedas seria excelente para cortar 0,50 já de primeira, pessoal. Depende por quê? Vai depender da fala do Jerome Powell, o motivo por que ele está cortando esses 50 pontos, porque se ele corta 50 pontos, é que a coisa realmente já era para ter cortado, ou seja, já está atrasado no corte. Então vai depender muito do que ele vai nos contar, nos comunicar lá no dia 18, que é um dia muito esperado. Acho que setembro, sem dúvida, é o mês mais importante dos últimos anos, né, para o mercado de criptomoedas. Ou pelo menos desse ano ele é o mais importante, né, que é o primeiro corte nas taxas de juros. E aqui temos a visão aqui do analista, tá certo? Da Invest. E eu vou passar uma breve resumida aqui para vocês se encontrar, tá bom? É o seguinte, ó. Os números do payroll de hoje, mais do que apenas uma leitura mais fraca do que o esperado, tá certo? Ou seja, mercado fraco. São um indicador significativo de uma desaceleração contínua no mercado de trabalho. Esta é uma informação crucial à medida que os Estados Unidos entram em reta final antes das eleições, adicionando uma pressão renovada ao cenário econômico. Embora isso implique que as chances de um corte de 50 pontos base tem aumentado, olha só, então isso aqui que a gente está falando. É com base nesses dados que o Jerome Powell vai tomar uma decisão. Tá bom? Eu não interpretaria isso sob o lema habitual de boas notícias, são más notícias. É aquela história que o pessoal fala assim, vem um dado bom hoje, ele é interpretado como mal, como ruim para o mercado. As condições econômicas estão se deteriorando mais rapidamente do que o esperado anteriormente, indicando que o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, corre o risco de ficar atrás da curva novamente. Então é aqui que a coisa pode pegar, porque muitas pessoas, analistas de mercado, economistas, já dizem que já era para ter acontecido esse corte faz tempo e o Jerome Powell dormiu, tá certo? É isso aqui que pode ser causar efeitos desagradáveis na economia, tá bom? Além disso, talvez ainda pior do que os próprios números sejam as revisões massivas nas leituras anteriores. Tais revisões são coerentes apenas com um período de grave crise econômica e devem aumentar ainda mais os alarmes sobre o estado real do mercado de trabalho. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Esses dados recentes que tivemos aí nos últimos meses, eles são, tá certo, dados de crises que a gente já tivemos ali no passado e estamos revivenciando mais uma vez esses dados, tá bom? É isso aqui que liga realmente o alerta de mercado. Por que você está vendo aí o mercado cair hoje? Né?
o S&P 500 começou a subir um pouquinho, daqui a pouco ele começou a corrigir. É porque para o mercado, eles vão olhar esses dados e vai falar assim, opa, olha, tá ruim a coisa, vamos vender, tá bom? Mas será que isso tende a continuar? Será que vai continuar caindo até próxima semana, na outra e já era tudo? É exatamente essa visão que a gente vai tentar colocar tudo no resumo aí para vocês, tá bom? Com essas pressões aumentando sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, a possibilidade de um caminho de políticas econômicas mais ad hoc daqui para frente também aumenta. Ad hoc, ou seja, ações tomadas, né, momentâneas para solucionar isso. Ou seja, ele vai ter que tomar algumas ações. Esse aqui é um termo usado, o ad hoc, levando a uma maior incerteza tanto para a empresa quanto para investidores. Essas ações, quando o Jerome Powell precisa tomar, é porque a coisa já está azedando. Então ele vai precisar tomar alguma ação. E é isso aqui que traz incerteza para o mercado. Isso aqui complementa a visão anterior que eu passei para vocês, tá certo? Desses alarmes, ou seja, já temos alertas no mercado de criptomoedas, trazendo dados ali de épocas de pandemia, épocas de crises, tá bom? E isso, obviamente, vai trazer muita incerteza para os mercados, tá bom? Nesse contexto, a curva de rendimento está rapidamente se desinvertendo. E tais ciclos de inclinação positiva geralmente são mais favoráveis para ativos físicos, como o ouro, do que para outras opções de maior risco, como ações. Então, nitidamente, você já entende por que o mercado está saindo de renda variável. Porque as condições macroeconômicas estão dizendo que o ouro, um ativo estável, é mais favorável para estar investido nesse momento. Então, é por isso que a gente está vendo ali o S&P 500 derretendo aí durante essa semana. Bom, além disso, isso não é particularmente bom para o atual ciclo pós-balanço do segundo trimestre do mercado, que levou os investidores a vender tecnologia em favor de opções mais focadas em receita e orientada para valor. No entanto, o mercado agora começou a reconhecer que essas ações são geralmente sensíveis ao ambiente econômico, o que também pode levar a uma maior volatilidade. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje, os dados vieram fracos, de forma resumida. É através desses dados que o Jerome Powell vai estar tomando uma decisão ali de corte nas taxas de juros, tá bom? O professor Eduardo, eu sei que o seu tempo hoje está curto, né? Mas eu queria saber uma opinião sua aí a respeito do Bitcoin. Qual que é a sua expectativa de verdade para o Bitcoin, com base na análise técnica, com base ali um corte nas taxas de juros dos Estados Unidos agora em 18, e depois, quem sabe, outro corte lá em dezembro. Eu queria saber qual que é a sua expectativa, como o gráfico semanal e o gráfico mensal. Qual que é a sua expectativa para o mercado? Eu compartilhei meu gráfico aqui com vocês, que eu quero mostrar para vocês as principais regiões de trincheira aqui no gráfico. Aí vocês podem deixar anotado isso no gráfico de vocês também. Que era a região aqui, ó, que eu trabalhei, que é a região dos 65 mil dólares com 66 mil dólares, né? A região dos 60 mil dólares com 61 mil dólares, a região dos 50 mil dólares com os 55 mil dólares. Olha que faixa de negociação grande, né? É uma faixa de negociação de 5 mil dólares, é uma faixa importante, porque realmente se o Bitcoin fechar abaixo, fechar que eu digo é fechar um candle abaixo, um candle robusto abaixo dessa região dos 50 mil dólares, ele abre espaço, olha para onde que ele vem, ele abre espaço aqui para o 45 mil dólares, que é uma outra região de trincheira, né? O 45 mil dólares com o 43 mil dólares. Então essas são as nossas principais regiões de trincheiras momentâneas, né? Que eu consigo mostrar com grande tranquilidade agora para vocês. Conforme o mercado for trabalhando, muitas vezes algumas visões podem ir mudando, né? Mas um objetivo, realmente virou um objetivo, agora a gente consegue identificar que virou um objetivo do gráfico chegar aqui nessas regiões de 53 mil dólares, né? 53 mil dólares virou um ponto aí a ser alcançado. Eu vejo assim, aqui nessa região, né, 53 até a faixa de 50 mil dólares são regiões de oportunidades, tanto que aqui eu fiz uma operação que me tirou ontem até, Rui, do swing trade que eu estava fazendo, né? Eu realizei uma compra aqui na região dos 50 mil dólares, próximo dela, até peguei um pouquinho mais para baixo, mas ficou mais ou menos aqui na região dos 50 mil dólares, e aí eu cheguei a surfar toda essa alta aqui,
Porém, eu estava aguardando, né? Eu estava aguardando o mercado vir buscar topo. Então, eu não fiz uma parcial, correto, né? A gente sempre coloca um dinheiro no bolso, mas fiquei aí com 50% da operação. Aí, o que eu fiz, né? A minha operação, eu tinha colocado o meu stop atrás desse candle de força aqui, ó. Eu tava com o meu ponto de entrada aqui, né? Nessa seta. Aí, eu fiz uma parcial mais ou menos aqui em cima, era a região dos $60 mil. Eu fiz uma parcial. Saí com 50% do capital, era um swing trade, e depois eu deixei 50% da mão posicionada, mas aí o meu stop loss que estava mais abaixo aqui do pavio desse candle, que é até uma estratégia, né, que a gente tem, eu peguei e coloquei atrás desse candle de força, que era esse candle que tinha feito toda essa impulsão, né, e realmente foi estopado. Não, então tava um pouquinho mais para cima, porque eu fui estopado ontem, ó, tava um pouquinho mais para cima, ó, porque ontem que eu vi a ordem de notificação, foi estopado mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Certo? Então, aí o que a gente vê, ó, vocês notam comigo que toda a dominância dessa estrutura, ó, é importante a gente comentar sobre a dominância de padrão, né? Porque eu bati muito na tecla com vocês da estrutura interessante que estava se formando, né? Correto? Isso aqui é um pivô, né, galera? Isso é um pivô. Então, quando a gente vê que a onda impulsiva, principalmente foi dada aqui por este candle, olha, isso que eu tô falando gráfico diário, tá, turma? Ó, esse candle grande, ele tem dominância, ó. Ele tem um fator de dominância. E normalmente a dominância do candle a gente divide ela em 3, ó. Eu já dei bastante aula sobre isso dentro do espaço cripto. Ó. Ele tem a dominância do terço superior, o terço médio e o terço inferior. Normalmente tendências que vão progredir são tendências que ficam acima da dominância de um terço superior. Quando o mercado perde os 2/3 aqui, que é a região intermediária, ele já indica muita fraqueza já, possibilitando a busca do início aqui do candle de dominância. E perdendo isso aqui, ele tende a jogar o preço um pouco mais abaixo, porque ele perdeu a dominância que gerou nessa data de mercado dos compradores que estavam nesse movimento impulsivo, tá? Então, o padrão de dominância é um padrão interessante que a gente consegue visualizar. E olha só o OBV, né? Olha que interessante. O interessante ainda mais, né, Rui? Eu gravei um vídeo, né? Tem nas minhas redes sociais, lá em junho, né? Que eu comentei aqui, eu deixei até a setinha aqui, ó. Aonde o gráfico ele tinha saído, né? Dessa região de consolidação aqui, ó, do OBV, ó. Como o OBV estava numa região de consolidação também, ó. Eu comentei isso aqui em vídeos, né? Ó. Aí quando ele fez esse rompimento, olha o que ele fez com o OBV aqui, ó. O OBV tinha justamente feito um rompimento para queda. E olha só como esse OBV vomitou, né, galera? Olha como houve um desencarteiramento grande, né, do ativo. E aí a gente vê, quando ele fez esse novo movimento de queda, um novo rompimento para queda no OBV, certo? Aí agora ele fez aqui uma nova frustração, uma nova movimentação de queda no OBV, tá? Então a gente vê que, na minha opinião, para ver recuperação efetiva, a gente tem que ver se o OBV fazer isso aqui, né? Ó. E rompimento de topo para ir buscar a região de $100 mil, o pessoal fala muito dessa região, né? É só quando ultrapassar essa região aqui, ó, do 2.739 no OBV, que é a faixa de negociação que era o suporte do OBV aqui atrás, ó. Que era onde ele estava consolidado, ó. Que era o suporte. Suporte rompido, que foi aqui que houve o evento do rompimento, pelo fenômeno, né, de mudança de polaridade, suporte rompido agora vira resistência, né? Então aqui ele tem uma resistência agora. Então para buscar $100 mil, galera, que é o que a gente pensa no longo prazo aí, é só se o OBV ultrapassar essa região aqui, tá? Porque o OBV é volume, o OBV é fluxo de capital entrando no ativo, é encarteiramento, né? Então isso é extremamente importante para a saúde gráfica, né? A gente vê aqui que ele tentou fazer um rompimento de média de 80, é inevitável, quebra de estruturas leva o preço à queda. Imagina assim, o preço não quer subir, ele tende a ir para a ponta contrária, né? Vai ser tão simples de falar, mas é uma regra que normalmente o mercado segue muito. Aqui a gente vê perdendo até, querendo perder, né? Que hoje ele pode vir a defender uma região de 61,8 de Fibonacci. Ele pode até segurar,
né? Vamos ver o que ele vai fazer. Mas, que nem eu comentei com vocês, na análise macro, ele abriu para chegar aos 53 mil dólares. Ele tá sendo direcional até essa região. Ele se tornou como um ponto de objetivo, tá?